Bem-vindos ao Livros e Cenas, um canal para você. Vamos ficar com a análise de Alice no País das Maravilhas. Você chega ao fim e percebe que não tem resposta. Não a do enigma, o enigma do chapeleiro que nunca teve solução. Não a da lógica, porque a lógica aqui não funciona como você esperava. O que você percebe no último parágrafo, quando Alice acorda e diz que foi apenas um sonho, é que alguma coisa em você não quer que seja só isso. E esse desconforto tem um nome. Alice acorda, volta para o gramado, para a irmã, para o mundo ordenado das lições e dos horários. O País das Maravilhas desaparece. E de repente o que parece absurdo não é mais o coelho com relógio, nem a rainha que ordena decapitações por capricho, nem o chapeleiro que mora num loop eterno de chá das 5. O que parece absurdo é o mundo de volta. O real. Vamos recomeçar do começo. Porque Lewis Carroll não escreveu um livro de nonsense para crianças. Escreveu um livro sobre o momento em que uma criança começa a perceber que o mundo adulto é igualmente absurdo. Só que o absurdo adulto tem regras, uniformes e punição para quem questiona. A tese que quase todo mundo erra sobre Alice é esta: o País das Maravilhas não é o mundo louco. É o espelho do mundo que já existe, e o que perturba não é a loucura de lá. É o quanto ela se parece com a racionalidade daqui. Capítulo 1. A queda que não dói. Existe um detalhe na primeira cena do livro que a maioria das pessoas lê rápido demais. Alice está caindo na toca do coelho. Uma queda longa, escura, de velocidade incerta. E o que ela faz enquanto cai? Pensa em dar botinas de presente para seus próprios pés no Natal. Se pergunta se gatos comem morcegos. E já sonolenta, inverte a pergunta: morcegos comem gatos? Observa prateleiras na parede da toca, tira um pote de geleia, lê o rótulo, encontra o vazio e o devolve educadamente ao lugar porque não quis jogar pote vazio em ninguém lá embaixo. Ela não grita, não chora, não tenta parar a queda. Cai com a mesma naturalidade com que uma tarde de verão passa, como se o chão fosse uma eventualidade distante que não vale a pena apressar. Carroll está nos dizendo algo sobre Alice antes mesmo de ela tocar o fundo, que ela chegou a um ponto de tédio tão completo com o mundo de cima. O livro sem figuras, a irmã que não brinca, a tarde que não vai a lugar nenhum, que uma queda no desconhecido é literalmente mais interessante do que ficar parada. Isso não é leveza infantil. É o impulso que qualquer pessoa reconhece quando o mundo ao redor virou rotina demais para suportar sem movimento. Você pode parar de achar que ela é inconsequente. Ela é a pessoa mais consequente da história. Só que suas consequências vão numa direção que o mundo não mapeou. E quando ela chega no fundo, o que encontra? Portas. Uma atrás da outra. Chaves que não abrem as certas. Uma chave que abre a porta certa, mas Alice está grande demais para passar. Um frasco que a encolhe, mas agora a chave está em cima da mesa, inacessível. Um bolo que a cresce, mas agora é grande demais para a porta de novo. O mecanismo que Carroll monta nos primeiros capítulos é preciso. Alice nunca tem ao mesmo tempo tudo o que precisa para avançar. Tem a chave ou tem o tamanho. Nunca os dois juntos. E cada solução cria um problema novo que exige nova solução. Parece frustração infantil. É a descrição mais precisa do mundo adulto que já li. Se essa leitura já te provocou de alguma forma, me diz uma coisa antes de continuar. Qual livro te fez pensar diferente pela primeira vez? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ver quais obras realmente ficaram na sua cabeça. E talvez a próxima análise venha daí. Capítulo 2. Quem é você? A pergunta que o País das Maravilhas não para de fazer. A lagarta está sentada num cogumelo. Fuma um narguilé. Olha para Alice com aquela indiferença soberana que só quem não precisa de nada consegue ter. E faz a pergunta que o livro inteiro está fazendo, desde a primeira linha, de todas as formas possíveis. Quem é você? Alice não sabe responder. Não porque seja burra,
porque a resposta mudou várias vezes desde de manhã. Ela já foi grande e pequena, enorme o suficiente para encher um quarto inteiro, minúscula o suficiente para se afogar numa lagoa de lágrimas próprias. Já foi confundida com a criada do coelho, com uma cobra pela pomba, com uma convidada indesejada pela lebre de março. Cada criatura do País das Maravilhas projeta nela uma identidade diferente. E ela, por educação vitoriana ou por instinto de sobrevivência, tenta se encaixar em todas. O que Carol está descrevendo, com uma precisão que é quase cruel, é o processo de socialização. A maneira pela qual uma identidade é formada ou deformada pelo acúmulo de expectativas alheias. Alice entra no País das Maravilhas sendo Alice e passa o livro inteiro sendo chamada de outra coisa por todo mundo que encontra. E a cada vez ela hesita, tenta explicar, tenta ser quem pedem que seja, até que chega num ponto onde a resposta honesta é: não sei ao certo. E aqui está a virada, que a maioria das leituras não captura. Isso não é fraqueza de Alice, é integridade, porque a única personagem nesse livro que tem certeza absoluta de quem é, que nunca questiona, nunca duvida, nunca se adapta, é a Rainha de Copas. E a Rainha de Copas manda cortar todas as cabeças. Certeza de identidade no País das Maravilhas é sinônimo de violência. Carol está colocando um problema real no centro da história, que identidade não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você está continuamente negociando. Com o contexto, com as pessoas ao redor, com as expectativas que chegam sem convite. A Alice que sabe multiplicar tabuada no mundo de cima, não consegue multiplicar no País das Maravilhas. Os resultados saem todos errados. As poesias que ela recita saem diferentes do original. Até a sua fisiologia não obedece. Cresce e encolhe sem controle, sem aviso. O que Carol está dizendo é que identidade é parcialmente uma construção do ambiente, que o quem você é depende, em medida que desconforta, de onde você está. E que quando o ambiente é completamente diferente, quando as regras mudam, quando a lógica inverte, quando ninguém te conhece pelo nome certo, a pergunta "quem sou eu?" não tem resposta rápida, tem processo. Capítulo 3. A lógica do absurdo, ou por que o chapeleiro tem razão. A festa do chá. Uma mesa enorme. 3 ocupantes. O chapeleiro, a lebre de março, o caxinguelê adormecido. Alice chega e é informada de que não há lugar, embora a mesa tenha lugares de sobra. É convidada a sentar, mas criticada por sentar sem ser convidada. O chapeleiro propõe um enigma que não tem resposta. Trocam de lugar sem motivo. Servem chá, mas não servem nada mais. O tempo parou às 6 da tarde há um tempo indefinido porque o chapeleiro teve uma briga com o tempo. Com T maiúsculo, o tempo como entidade. E agora é sempre chá das 5 aqui. É a cena mais cômica do livro. E também a mais filosoficamente densa. O chapeleiro e a lebre de março vivem num loop eterno porque o tempo, para eles, parou. Mas repara no que isso significa na prática. Eles nunca chegam a lugar nenhum, nunca saem do ritual, nunca terminam o chá. Porque terminar implicaria que o tempo voltou a fluir, que algo acabou, que existe um depois. Eles escolheram a ilusão de permanência em vez de aceitar a passagem. Parece loucura. É a descrição de metade das instituições que você conhece. Organizações que repetem rituais sem função. Reuniões que acontecem porque sempre aconteceram. Hierarquias que existem porque existiam antes. O "sempre fizemos assim" como argumento suficiente. O chapeleiro não é louco. É o arquétipo de qualquer sistema que perdeu o propósito original, mas manteve a forma vazia. E Alice, educada e frustrada, tenta por um tempo se encaixar no ritual. Tenta entender as regras, tenta participar de uma conversa que não tem lógica interna senão a da repetição. Até que desiste e vai embora. Sem fanfarra, sem discurso. Simplesmente levanta e vai embora. Carol não diz que isso é uma vitória, mas é a única resposta sensata para um sistema que não tem porta de saída. Encontrar a porta você mesmo.
O detalhe que muda tudo. Existe um momento no Através do Espelho, o segundo livro, geralmente lembrado menos que o primeiro, que concentra tudo que Carol estava tentando dizer e que raramente aparece em qualquer resumo. A Rainha Branca está explicando a Alice como a memória funciona no mundo do espelho. No mundo real, você se lembra do passado. No mundo do espelho, a memória funciona nos dois sentidos, para frente e para trás. A rainha se lembra de coisas que ainda vão acontecer. Alice diz que isso é impossível, que a memória só funciona para o que já foi. E a rainha responde: é uma memória muito miserável essa sua, que só funciona para trás. Lê isso de novo, devagar. A rainha não está dizendo que Alice é burra. Está dizendo que Alice, como todos nós, foi treinada para considerar o passado como o único território legítimo da memória. Que lembrar do que vai acontecer não é loucura nem profecia. É uma forma diferente de habitar o tempo, uma que nossa cultura não reconhece como válida. Carol escreve isso em 1871, mas a imagem que ele cria, de uma memória que só olha para trás, que considera o futuro inacessível por definição, é a descrição exata de um certo tipo de paralisia que não tem nada de vitoriano. A criança pergunta: por que não? O adulto responde: porque não é assim que funciona. A Rainha Branca é a única personagem de todo o livro que questiona esse limite, e ela é considerada louca por isso. Capítulo 4. O julgamento e o fim que não resolve nada. O julgamento do valete de copas é o clímax do País das Maravilhas, e é ao mesmo tempo a cena mais kafkiana do livro. O valete está acusado de ter roubado as tortas da rainha. As provas são um poema sem sentido que o rei decide interpretar como evidência. Os jurados escrevem seus próprios nomes nas lousas por medo de esquecer quem são antes do fim do julgamento. O coelho branco lê documentos que não provam nada. A rainha ordena a sentença antes de ouvir o veredito. Sentença primeiro, veredito depois. E quando Alice aponta que isso é absurdo, a rainha grita: cortem a cabeça dela. Alice então cresce, de repente, sem controlar, até se tornar enorme dentro do tribunal. E nesse ponto diz algo que não tinha dito antes: vocês não passam de um baralho de cartas. E o tribunal inteiro voa contra ela. E ela acorda. Se você está percebendo que esse livro é muito mais profundo do que parece, já faz o seguinte: deixa o like agora, porque isso me mostra que vale a pena continuar trazendo leituras desse nível por aqui. E comenta: Alice, se você curte quando eu destrincho livros desse jeito, camada por camada. Existe uma leitura preguiçosa dessa cena. Alice venceu porque cresceu, tomou coragem, desafiou a autoridade. Mas Carol não está escrevendo uma fábula sobre empoderamento. Está descrevendo algo mais difícil e mais honesto. Alice não venceu o sistema. Ela acordou, saiu. O sistema continua lá. As cartas, o tribunal, a rainha que ordena decapitações, o coelho que registra sem questionar, os jurados que têm medo de esquecer quem são. Tudo continua. Alice simplesmente não está mais dentro. E isso é muito diferente de uma vitória. Há um personagem no livro que entende isso melhor do que qualquer outro: o gato de Cheshire. Aquele que aparece e desaparece aos pedaços, que pode sumir completamente deixando apenas o sorriso para trás. Alice pergunta se os habitantes do País das Maravilhas são todos loucos. O gato responde que sim, e acrescenta que ela também é louca, porque do contrário, não teria vindo até lá. É a única personagem do livro que não tenta ser outra coisa. Não tenta parecer razoável, não tenta encaixar Alice em nenhuma categoria. O gato simplesmente existe, às vezes inteiro, às vezes em pedaços, às vezes invisível, e oferece orientação sem destino. Alice diz que não se importa muito para onde ir. O gato responde que então, não importa que caminho tome. Carol coloca no personagem mais escorregadio do livro a única fala genuinamente útil do livro inteiro: que o caminho não importa se você não sabe onde quer chegar.
que saber onde você está agora, no meio de um sistema sem lógica, entre personagens que não ouvem, já é um ponto de partida honesto. No Através do Espelho, o fim é mais perturbador ainda. Alice chega à 8ª casa do tabuleiro de xadrez, vira rainha, senta à mesa do banquete, e então tudo desmorona. O carneiro começa a servir a si mesmo. A sopa se levanta do prato. A rainha vermelha começa a girar. Alice agarra a rainha pelo pescoço e sacode, e acorda. 2 vezes acordar. 2 sonhos que terminam no momento em que Alice tenta, pela primeira vez, exercer poder de verdade. Como se Carol estivesse dizendo: o momento em que você tenta mudar o sistema de dentro é o momento em que o sonho acaba. Você acorda, sem ter mudado nada, mas também sem ter sido devorada por nada. E a pergunta que Carol deixa no ar, no último parágrafo do espelho, é a mais inquietante do livro. Quem estava sonhando com quem? Alice com o Rei Vermelho, ou o Rei Vermelho com Alice? Se você é um personagem no sonho de outro alguém, o que exatamente é sua autonomia? O que Alice não consegue responder. Voltamos ao início, ao fim que é o começo. Alice acorda no gramado. A irmã está ao lado. O sol ainda está alto. O mundo de cima, o mundo das lições, das boas maneiras, das perguntas com resposta certa, está intacto, esperando. E Carol fecha o livro não com Alice, mas com a irmã, que observa o pôr do sol e pensa na pequena Alice, no quanto ela vai crescer, no quanto vai se lembrar dessas histórias, no quanto vai transmiti-las para outros. Uma continuidade, uma permanência. É um fechamento que parece terno e é profundamente melancólico, porque implica que o País das Maravilhas não é um destino, é uma infância, uma fase, algo que se carrega como memória, mas se deixa para trás como prática. Que as crianças que ouvirem as histórias de Alice também vão crescer, também vão aprender as regras do tribunal, também vão ter medo de esquecer quem são antes do fim do julgamento. O ciclo continua. Mas Carol escreveu o livro mesmo assim. E aqui está o que me parece importante. O ato de escrever O País das Maravilhas não é o ato de quem acredita que as crianças precisam ser protegidas da lógica adulta. É o ato de quem acredita que a lógica adulta precisa, de vez em quando, ser confrontada com a pergunta que a criança ainda consegue fazer. Por que não? Quem estabeleceu essa regra? Por que é assim que as coisas funcionam? Por que sentença antes de veredito é absurdo aqui, se é assim que funciona lá fora? Alice não tem poder para mudar o País das Maravilhas, mas faz as perguntas. E faz as perguntas sem pedir permissão, sem calcular o custo, sem esperar que seja o momento certo. Faz porque a pergunta existe e precisa ser feita. Carol tinha 33 anos quando inventou esse país numa tarde de barco para uma criança de 10 anos chamada Alice Liddell. Ele era matemático, lógico, professor de Oxford, um homem que vivia dentro das estruturas mais rígidas da Inglaterra vitoriana. E na história que contou, colocou como protagonista alguém que questiona todas essas estruturas sem nunca ter sido ensinada a fazê-lo. Talvez seja isso que o livro nunca para de perguntar em cada página. O que você deixou de questionar porque esqueceu que era permitido perguntar? A toca do coelho ainda está aí. A questão é se você está entediado o suficiente com o gramado para seguir. Agora eu quero te ouvir. O que nesse livro mais mexeu com você? A ideia do comentário, a cena mais absurda, a pergunta que ficou na sua cabeça? Escreve aqui embaixo. E se esse vídeo te fez enxergar a obra de outro jeito, compartilha com alguém que ama literatura. Porque às vezes a pessoa leu o livro inteiro e ainda não percebeu o que realmente estava ali. E se você gosta de vídeos que vão além do resumo e entram no que o livro realmente quer dizer, se inscreve no canal. Ajude esse canal a chegar a mais pessoas. Um abraço a todos e até a próxima análise.